Oi, pessoal. Então, dando continuidade aqui à atividade que a gente está desenvolvendo, né, relativa ao filme Lixo Extraordinário, eu gostaria, do ponto de vista da física, trabalhar com vocês de novo agora o conceito de energia, mas pelo lado da importância dele na produção de materiais e reciclagem, ok? Então, o, lembrando que o que é energia? A gente já discutiu isso em aula, que energia é um conceito associado com a existência ou possibilidade de existir movimento, né? A gente tem energia mecânica quando corpos estão em movimento, mas também energia térmica, né, que é a vibração no nível atômico, e energia elétrica quando a gente está falando do movimento de cargas elétricas, certo? Mas a energia também está associada com uma ideia, tá, de uma quantidade que se conserva quando passamos de um sistema para o outro. O que isso quer dizer? A quantidade de energia que eu tinha aqui inicialmente no combustível, ela vai ser a mesma que eu tenho se eu conseguir somar todo o movimento que resultou daquele combustível e toda a energia que foi convertida em outras formas, né, de calor, de energia que não foi aproveitada da maneira que a gente previu inicialmente. Isso está associado com conceitos da física, tá? Como eu falei, da conservação de energia, mas também de que a gente não tem como ter um processo que o aproveitamento seja 100%. Eu sempre vou ter uma perda de energia para o ambiente. Então é importante a gente sempre pensar no rendimento energético de um processo, né? Do ponto de vista, então, quando eu falo que eu vou conseguir, o quanto de energia eu vou conseguir e o quanto eu vou reaproveitar em cada processo. Quando a gente fala, né, para produzir algum material, eu vou ter a necessidade de utilizar energia em diferentes formas em cada etapa da produção daquele material. Por exemplo, quando eu falo produção de objetos metálicos, eu vou ter que extrair o minério, derreter o metal ou separar, né, do mineral original. Para a produção de alumínio, por exemplo, para separar o alumínio da bauxita, né, do mineral original dele, eu necessito de muita eletricidade. Tá? Então, é importante levar em conta quanto de energia está sendo utilizado no processo original. Da mesma forma, quando eu penso na produção de papel, tá, eu vou ter uma série de etapas, desde plantar a árvore crescer, até os processos mais industriais, né, onde eu vou transformar aquela polpa de madeira em papel efetivamente. Tá? O plástico também é necessário um grande gasto de energia, né, desde eu extrair o petróleo, transportar esse petróleo até fabricar o objeto final feito de plástico. E vidro também. Apesar de ser principalmente feito de areia, né, é necessário purificar aquela areia, livrar a areia de impurezas, né, e aquecer as diferentes matérias-primas para eu ter o vidro do jeito que eu quero, e esse aquecimento ocorre a aproximadamente 2.000 graus Celsius, quer dizer, eu preciso de uma fonte de calor muito intensa para fazer a fusão daquele material e transformar ele em vidro. Mas, por outro lado, na reciclagem, eu posso reaproveitar, então, ao reaproveitar esses materiais reciclando, pode representar uma grande economia de energia elétrica, né? Para se ter uma ideia, por exemplo, no alumínio, essa economia, ó, quase 17 kWh por quilograma. Quilowatt-hora é uma medida de energia que a gente vê, por exemplo, na conta de luz ali na nossa casa. A gente paga, né, a Celesc, no nosso caso, por cada quilowatt-hora consumido. Cada quilograma de material aqui que eu encaminho para reciclagem, eu economizo né, essa quantidade de energia elétrica em relação a fabricar ele do zero, né? Então, o alumínio representa 17 kWh para cada quilograma reaproveitado, plástico 5,3, papel 3,5 e vidro 0,7. Quer dizer, cada quilograma de papel que eu consigo reaproveitar vai me representar uma economia energética, né, de eletricidade de 3,5 kWh, tá bom? Mas pensando por esse lado, então, por que que a gente não tem a reciclagem tão largamente utilizada, né? Por que que não se recicla, né? Por que a gente tem essa dificuldade ainda em reciclar as coisas? Então, principalmente, vão acontecer duas coisas. A gente não leva em conta, não, a gente, enquanto sociedade, né, não se leva em conta o custo ambiental do descarte incorreto desses materiais, tá? Todos nós pagamos, tá? Quando um material que poderia estar sendo reciclado ou que poderia estar tendo uma outra destinação, ele é destinado incorretamente, ok? Então,
é importante que se tenha que esse custo ele não está embutido muitas vezes no material original. Alguns materiais aí, eles vão apresentar um índice grande de reciclagem porque economicamente ele é viável. Por exemplo, o Brasil ele recicla hoje mais de 90% das latinhas de alumínio que produz. Então, o alumínio no Brasil ele é um negócio economicamente rentável fazer a reciclagem dele. Tá? Por outro lado, tá? Papel, apenas 40, menos de 40% do papel produzido ele ainda vai tentar ir para reciclagem. E o papel tem um agravante. Cada vez que eu reciclo, eu gero um papel com fibras menores. Então, a utilidade, né, de papel que eu vou poder fazer, né, ele não é mais o mesmo. Então, se eu preciso, por exemplo, o papel de jornal, ele tem que ter fibras muito longas para fazer a bobina de jornal. Então, o papel de jornal, ele dificilmente é reciclado, ele tem que ser feito do zero. Agora, papel de embalagem de ovo, ele é todo esfarelado. Então, é um dos últimos destinos que vai ser dado para papel é embalagens como cartela de ovo. Tá? Agora, das vergonhas aqui é, por exemplo, o plástico, tá? O Brasil é um dos maiores produtores de lixo plástico do mundo e ele vai reciclar uma miséria desse plástico gerado. Ó, menos de 2% do plástico que é produzido no Brasil, ele vai para reciclagem, tá? E apesar de ser um grande produtor de plástico. Para a gente mudar essa situação, passa sim por ações individuais, tá? Então, quando a gente opta, por exemplo, por não usar canudo ou por evitar, né, eu não vou pegar uma montanha de guardanapo para usar, ao invés de vou pegar somente aquele que eu vou precisar realmente utilizar, ou quando eu uso a minha caneca ou um copo reutilizável, ao invés de ficar pegando o copo plástico em todo canto. Isso é uma coisa curiosa, porque eu tenho um copo reutilizável e às vezes eu levo nos lugares e eu falo, você pode pôr aqui para mim? E ao invés de dar num copo plástico, e a pessoa me olha como se eu fosse um alienígena, né? Então, passa por essas ações individuais, né, de reeducação nossa até e das pessoas também. Quando eu falo que eu não quero uma sacolinha no mercado, que às vezes é uma coisa pequena, eu vou carregar na mão, ou eu vou levar na minha mochila, ou levar uma sacola para o mercado, eu estou evitando, né, de gerar um lixo desnecessário. Outra, reduzir o consumo. Né? Quando eu decido não consumir determinadas coisas para gerar menos lixo, né? Porque às vezes é algo que eu não vou usar mesmo, não tenho necessidade, é uma decisão que também é importante. Por exemplo, quando às vezes, sei lá, quando eu opto por comprar um abacaxi inteiro, né? Ou a fruta na feira, ao invés de eu comprar o abacaxi descascado, envolto em plástico e numa bandeja de isopor no mercado, né? Ou então isso é uma opção que eu faço e que sim leva a uma diminuição da geração de lixo, né? Então uma série de mudanças passam por ações individuais. Quando eu opto de repente por uma marca que tem refil do produto, ao invés de eu ter que comprar um com a embalagem inteira completa, né? Mas, apesar disso passar por ações individuais, ele passa principalmente por políticas públicas, né, que levem em conta a logística reversa, tá, que vão tornar a reciclagem mais interessante. O que é logística reversa? Eu já embuti no produto original esse custo da destinação final das embalagens do lixo que ele vai gerar. Tá? Por que hoje, por exemplo, eu não tenho mais, não sei quantos aqui vão lembrar, mas há muito tempo atrás eu tinha refrigerante, ele vinha em embalagem de vidro retornável. Hoje não vem mais. Hoje, praticamente, eu só encontro refrigerante em garrafa PET, né? E então, por quê? Porque a garrafa PET, ela é descartada de qualquer jeito, né? Não tem um interesse em que ela seja reaproveitada, apesar da gente ainda tentar reaproveitar a garrafa PET de várias maneiras, mas talvez, existindo uma política de logística reversa, se torne interessante de novo que eu faça garrafas reaproveitáveis, ao invés de fazer uma garrafa de uso único, praticamente como é a garrafa PET. Né? Enquanto atividade para vocês, daí voltando ao ponto de vista nosso aqui, que é da física, eu gostaria de discutir com vocês a economia energética representada pela reciclagem, ok? Eu vou querer que vocês façam uma estimativa, tá? Então vocês fizeram a coleta de material reciclado essa semana, tá? Então eu vou querer que vocês estimem o
quanto, né, de energia elétrica foi economizado quando você deu a destinação correta para aquele material reciclado, ok? Então, você vai separar mais ou menos estimar, né, a massa, os quilogramas que você gerou de material reciclado naquela semana. Então, metais aqui, plástico, papel, vidro, vai fazer uma tabelinha como essa, pode fazer no caderno, bater a foto depois e me mandar, ok? Então, vai ser a quantidade em quilogramas e a economia em quilowatt. Professor, como é que eu faço isso? Bem, muito simples. Você vai pegar a quantidade de cada material. Então, por exemplo, vamos dizer que você fala, putz, eu gerei uns 10 quilos de papel. Você gerou 10 quilos de papel, vai voltar aqui, ó. Cada quilo de papel representa 3,5 kWh de economia energética. Então, você vai vir aqui na sua tabela, colocar 10 vezes aquele 3,5 e preencher aqui. Então, vai fazer uma tabelinha como essa: material, quantidade e a economia, alumínio, plástico, papel, para todo o resíduo que foi destinado à reciclagem na sua casa naquela semana. Legal? Qualquer coisa, vocês podem tentar entrar em contato comigo lá pelo e-mail, tá? E a gente vai se falando ainda. Um abraço e até mais.